Este é o canal Versátil de novembro, um mês super especial por trazer 4 coleções inéditas em DVD. A primeira delas é, claro, Filme Noir Volume 9, em edição limitada, em Digistack, com 7 filmes em 3 DVDs acompanhados de 6 cards. Eu vou explicar por que são 7 filmes já em breve. O filme da capa, vocês podem ver, é o Richard Attenborough, ele novinho, interpretando Pinky Brown, né, o famoso gangster lá, num filme icônico do filme noir britânico. Isso é importante, é a primeira vez na coleção Filme Noir que a gente lança um filme noir da Inglaterra. E esse é junto com O Terceiro Homem, um dos mais icônicos filmes noir ingleses. Ele é conhecido por 2 títulos, O Rincão de Tormentas, quando foi lançado nos cinemas no Brasil na época, e também como O Pior dos Pecados, que na verdade é o título em português do remake de 2010. A gente até vai falar do remake de 2010 porque o diretor do remake de 2010, o Roland Joffé, ele fala um depoimento de 20 minutos muito bom nos extras sobre o Rincão de Tormentas, essa versão de 47, do John Bolton. É interessante porque é um livro do Graham Greene, famoso grande escritor, né, adaptado várias vezes para o cinema, como Fim de Caso, por exemplo, é uma das últimas adaptações. E o Graham Greene, ele fez o roteiro do filme baseado no seu próprio romance. E ele, inclusive, faz alterações no desfecho do roteiro do filme com relação ao livro. Então é um filme muito interessante porque mostra essa figura desse gangster muito jovem, que é um delinquente juvenil, com traços psicóticos, na verdade, e toda uma questão de uma culpa católica, que é aquele tema, né, que está em toda a obra do Graham Greene, né? E é um filme muito bem dirigido pelo John Bolton, com grandes passagens, um clima de pessimismo, de fatalismo extremamente noir, né? E um desfecho antológico. Realmente é um grande filme, é uma oportunidade. A gente vai começar agora nos próximos volumes a trazer essa tradição do filme noir britânico, né, que produziu aí grandes filmes, sendo esse justamente o Rincão de Tormentas. No mesmo disco, nós temos O Amanhã Que Não Virá, o Kiss Tomorrow Goodbye. É interessante esse filme porque a primeira vez também que vai aparecer o James Cagney na coleção Filme Noir. Esse filme é o filme do Gordon Douglas, ele foi realizado logo depois do Fúria Sanguinária do Hal Walsh, que é uma das obras-primas do ciclo do Filme Noir. E o James Cagney vai repetir aqui o gangster violento, né, aqueles gangsters psicóticos que o James Cagney se especializou em interpretar desde o filme de gangster dos anos 30, né? E aqui, na verdade, é um filme, uma mistura de filme de gangster, mas já com as tintas de filme noir, né, com aquele clima de pessimismo, de uma corrupção generalizada, do mundo caído, né? E uma atuação novamente icônica aí do James Cagney. Então, legal também ter o James Cagney na coleção Filme Noir da Versátil. No disco 2, nós temos Sangue do Meu Sangue, o House of Strangers, do Joseph Mankiewicz, que aliás fez vários filmes noir, né? É interessante começar a trazer os filmes noir do Mankiewicz, né? Antes de conhecer, todo mundo conhece pela Malvada, do Condessa Descalça, pelos melodramas. Aqui é interessante, é um filme noir, mas é um filme noir melodrama, né? É um melodrama familiar que tem elementos que é sobre uma família de imigrantes italianos, e a situação toda vai remeter, já antecipa o Poderoso Chefão do Coppola. E é muito interessante você ver como o elemento, a visão do mundo noir, ela entra nessa, né, no universo do melodrama familiar. Né? O final é um final realmente extraordinário do filme, e tem uma interpretação também muito boa do Edward G. Robinson, que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Né? Então é um filme que vale a pena estar restaurado, e tem a participação também do Richard Conte, que era um ator que fazia muito filme noir, e depois foi trabalhar, fez uma ponta no Poderoso Chefão. Até uma homenagem aí do Coppola a esse filme, que é um filme muito influente. Aí nós temos o Sem Sombra de Suspeita, também no disco, que é uma pérola, pouca gente conhece, é um filme subestimado, e é um dos melhores filmes dessa coleção, do Michael Curtiz, né, que já tinha aparecido lá na coleção do Filme Noir com Redenção Sangrenta. Esse filme é muito interessante, porque ele é um dos filmes com umas fotografias mais barrocas, mais expressionistas do ciclo do noir, né? O começo é um começo extraordinário, super icônico do filme, e a história envolvendo um escritor, na verdade um radialista, né?
porque apresenta um programa de histórias de mistérios e assassinatos. É um filme, uma trama com muitas reviravoltas, e ainda tem a presença da Audrey Totter. Então é um filme que vale muito a pena e realmente reafirma que, além de um artesão, o Mike Curtiz era um excelente diretor, né? Realmente, quando estava inspirado, fazia filmes grandes, belos filmes como esse daqui. No disco 3 nós temos o Cilada Mortífera, o Murder by Contract. Aliás, o disco 3 é o disco dos filmes Bs no ar. Esse filme, Cilada Mortífera, é muito importante, é do Irving Lerner. Ele é um filme que o Scorsese adora, ele tem um depoimento nos extras, e é uma referência constante da carreira do Scorsese. Ele quis usar imagens do filme no Caminhos Perigosos, não conseguiu. Depois, uma cena do Taxi Driver é toda tirada do Cilada Mortífera, né? E ainda, até no Infiltrados, ele usou a trilha sonora desse filme, que é bastante icônica e muito bem utilizada para amarrar a narrativa. Ele utilizou como referência para o Howard Shore fazer a trilha sonora dos Infiltrados. Esse filme é muito interessante porque é já o final do ciclo do noir, aqueles filmes A Morte num Beijo, A Marca da Maldade. Na verdade, aquela forma tradicional do noir, ela vai sendo subvertida e vão procurando novos caminhos. Aqui é um filme noir extremamente moderno, já com uma atmosfera, com um trabalho de roteiro de personagem que já lembra, né, a Nouvelle Vague, os novos cinemas. Então é um filme que já está respirando todas aquelas vanguardas que vão acontecer no cinema no final dos 50 e início dos 60. E tem toda uma questão de diálogo e construção de personagem que já antecipa, inclusive, o que o Tarantino e que outros diretores viriam a fazer depois no cinema independente americano, né? Então é um belo filme noir e um filme super cult que está aqui nesse disco. Aí nós temos Uma Mulher Dillinger, também um filme noir raríssimo que foi resgatado há poucos anos, que é o famoso Decoy, que tem uma atriz britânica chamada Jean Gilly, que foi uma das femme fatales mais icônicas do noir, uma femme fatale extremamente cruel, extremamente materialista, que ela representa nesse filme. É uma das tramas mais mirabolantes. Nos extras do filme, um crítico chega a falar que se o Tarantino, voltando a citar o Tarantino nesse canal Versátil, tivesse feito um filme noir, esse seria o filme do Tarantino, né? Então é um filme também super raro. E aí nós temos aquilo que eu falei pra vocês. Nesse disco, são 2 filmes Bs. Nos extras nós temos um filme, mais um filme, o 7º filme da caixa, que é justamente o trágico Álibi, My Name is Julia Ross, do Joseph H. Lewis, o diretor do Gun Crazy, o famoso Mortalmente Perigosa, e do Reinado de Terror, aquele faroeste icônico também com Sterling Hayden. Esse filme é muito bacana, é um exercício de suspense, é um noir que se passa na Inglaterra, muito bem dirigido, inclusive com tintas góticas, e extremamente criativo. Você vê toda a inventividade visual, realmente vê que é um diretor muito acima da média, o Joseph H. Lewis. Então é muito legal vocês terem 7 filmes, essa tradição dos filmes noirs mais curtos, filmes Bs, né? Aí nós temos a outra grande coleção do mês, que é o Obras Primas do Terror, volume 7. Tá? É uma edição limitada, né, com 6 cards, são 6 filmes em Digistack com 3 DVDs. O disco 1 traz uma das maiores obras-primas do cinema de terror, que é Os Inocentes, a famosa adaptação do Jack Clayton para o livro, né, para o romance ou novela, pode se chamar, A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse filme é considerado por muitos críticos, e eu também considero, o melhor filme de assombração do cinema, um filme de história de fantasmas. Esse é muito interessante porque o roteiro é do Truman Capote, né, o famoso autor aí do A Sangue Frio. Ele faz, influenciado por um ensaio do Edmund Wilson, que chamava A Ambiguidade do Henry James, que justamente é um filme como Sangue de Pantera, em que é um filme ambíguo o tempo inteiro. Você não sabe se aqueles fantasmas realmente são fantasmas ou se são projeções né, de uma psique, da frustração sexual da governanta, vivida pela Deborah Kerr numa grande interpretação. Um filme muito bem fotografado, aqui numa inédita versão restaurada, uma nova tradução e o mais importante, ele está com quase 1 hora de extra só sobre Os Inocentes. Tem uma excelente análise dos Inocentes, tem um making of, o trailer. Realmente é um pacote muito especial para quem gosta desse filme icônico de terror. Aí no mesmo disco nós temos Um Grito de Pavor, conhecido com 2 títulos em inglês, Taste of Fear ou Scream of Fear, que é um filme de 61 da Hammer,
que era o filme que quando perguntavam para o Christopher Lee qual o melhor filme que você fez na Hammer, ele sempre citava esse filme. É um filme muito interessante porque ele está entre um suspense psicológico e um terror psicológico, que é justamente toda uma trama envolvendo uma cadeirante, né? Que se vê, na verdade, uma herdeira, ela que se vê aí envolta numa conspiração. E é um filme que trabalha muito a sensação, né, do medo, né? Então ele constrói muito bem um suspense e as cenas realmente assustadoras, né? Vale muito a pena, tem várias reviravoltas e é um dos filmes aí da Hammer que permaneciam inéditos no Brasil. No disco 2 nós temos o Kairo, né, o famoso Pulse, também conhecido, né, do Kiyoshi Kurosawa, uma das obras icônicas aí do J-Horror. O Kiyoshi Kurosawa, nós tínhamos lançado já o excelente Akira, no Obras Primas do Terror 5. O Kiyoshi Kurosawa é um dos mestres aí do J-Horror, talvez do J-Horror ele é o que tem mais digamos, um aspecto de vanguarda, de um filme mais artístico, né? Esse filme é um filme desconcertante que ele vai trabalhar a ideia dos fantasmas que se manifestam pela internet, toda a questão da alienação, do isolamento. Então ele faz toda uma reflexão filosófica, sociológica sobre essa geração da internet, né? E realmente é um filme assustador. É impressionante como os fantasmas, como ele trabalha a aparição dos fantasmas de uma maneira realmente macabra, né? Confirma aí o talento do Kiyoshi Kurosawa. Nesse disco também nós temos um outro filme também de vanguarda, um filme que trabalha também muito a atmosfera, que foi resgatado há pouco tempo, tinha se perdido a cópia desse filme, o famoso Sintomas, do diretor espanhol José Ramón Larraz, que ele fez, um dos filmes que ele fez de terror na Inglaterra, com uma excelente atuação da Angela Presence, e é um filme de bastante atmosfera, com um uso muito bom do cenário, né? E toda uma atmosfera, inclusive gótica. Então realmente é um dos destaques dessa caixa, uma pérola aí da coleção As Primas do Terror 7. Aí nós temos o famoso A Mansão da Meia-Noite, o House of the Long Shadows, né, da Canon, lá dos produtores dos Globos, né, que eles convidaram, eles queriam fazer um filme com o Boris Karloff e o Bela Lugosi, nem sabiam se eles estavam vivos ou não, e chamaram um diretor independente inglês, o Pete Walker, e ele falou, não, eles não estão vivos, mas eu vou reunir os outros monstros do cinema de terror. Aí foi chamado o Vincent Price, o Christopher Lee, o Peter Cushing, né, e o John Carradine, e eles chamaram para poder fazer uma espécie de nostalgia, um filme nostálgico, uma homenagem ao cinema de terror, à tradição do cinema de terror, aí os filmes da Hammer, os filmes da IP. Então na verdade uma brincadeira, né, com o próprio gênero de terror, um filme metalinguístico, né, chega a ser um terrir. E aqui, enfim, DVD no Brasil. Aí nós temos o Calafrio, o famoso Willard. Esse filme é bem importante porque é o primeiro filme que faz sucesso de animais assassinos. Depois dele, vários filmes com animais assassinos vão surgir no cinema de terror. Esse filme é do Daniel Mann, com o Bruce Davison aqui jovem, fazendo esse jovem desajustado, um jovem tímido e problemático, né? Que ele usa, na verdade, os ratos para atacar os inimigos, né? Toda a sua frustração. E esse filme foi refilmado em 2003 como A Vingança de Willard, né? Então é interessante ver, aí é um filme realmente raro, também resgatado há pouco tempo. Aí nós temos a outra coleção do mês, que é o Vampiros no Cinema, volume 2. Depois de um longo tempo, nós temos o segundo volume do Vampiros no Cinema. É uma edição limitada com 4 cards e Digistack com 2 DVDs, com 4 filmes. Aqui todos os filmes respondem uma pergunta: o que fazer com um filme de vampiro no início dos anos 70? Os filmes da Hammer estavam em decadência e assistir todo aquele tipo de filme tradicional de vampiro já não estava dando mais certo. E aí cada diretor vai procurar novos caminhos para os filmes de vampiro nos anos 70. Nós temos o Drácula, o Vampiro Negro, que é a chave do Ian Crane, que é a chave do Blaxploitation. Então é muito interessante você ver, é um príncipe africano que é transformado em vampiro pelo Drácula, num prólogo que trabalha bem a questão racial, e aí depois ele vai aparecer na Los Angeles dos anos 70 com todas as tintas do Blaxploitation, com os protagonistas negros. Aqui está restaurado e tem um excelente extra com Kill Newman, que é um dos maiores especialistas de terror, falando do Drácula, inclusive da sua continuação. Aí nós temos o mesmo disco, Nas Sombras da Noite,
House of Dark Shadows, o Dan Curtis, que já tinha aparecido com Mansão Macabra na Versátil. Esse filme é muito importante porque ele é o primeiro filme adaptado de uma série de TV. Tá? Então a primeira série de TV que ganhou um longa-metragem foi justamente essa série, que foi uma série cult, que foi refilmada, a série e o filme, pelo Tim Burton em Sombras da Noite. Então aqui nós temos aquela história do Tim Burton, a história aqui original, com Barnabas Collins, aquele vampiro que volta e vai estar com seus familiares. É um filme de bastante atmosfera, um filme de terror que você percebe toda a mão do Dan Curtis, que é um autor que conhece muito bem o gênero, a tradição da literatura de terror, a literatura vampiresca, e faz um belo filme aí de terror, de vampiro, o melhor filme da caixa. Aí nós temos no disco 2 o Capitão Cronos, o Caçador de Vampiros, que é um filme já no final lá do ciclo da Hammer, a Hammer já quase falindo, né, fazendo aqueles filmes do Drácula com o Shaw Brothers, com No Mundo da Minissaia, e aí faz um filme que a ideia é fazer um filme diferente de vampiro. Então é um caçador de vampiros que usa uma espada de samurai, uma katana, se passa numa época histórica não muito determinada, os vampiros são vampiros diferentes também, então é uma fantasia de época, mas com uma direção muito interessante, uma direção criativa visualmente, com uma inteligência na direção, então é um filme bem interessante, que a ideia era fazer uma franquia, mas não foi para frente, então, e acabou se tornando cult com o passar do tempo. E aqui tem um extra bem bacana, que é a reunião do elenco depois de muitos anos. E aí o Conde Yorga, fechando Conde Yorga Vampiro, que é também um filme bem importante na ideia de você trazer o vampiro para a modernidade, o vampiro urbano, não mais em castelos, não mais na Europa, naquela tradição gótica, mas trazer, e o começo já brinca com essa questão. Né? É um filme independente do Bob Kelsjan, com uma ótima atuação do Robert Carey como vampiro, que depois inclusive teria uma continuação. Então é um filme interessante, que nunca tinha saído, que fez bastante sucesso, e é essa transição do vampiro para a modernidade. Então aí fechando essa coleção, uma coleção bem temática, com um recorte bem definido. Aí nós temos a outra coleção de terror do mês, é um mês especial fãs de terror. Aqui é uma exclusividade Cultura e FINAC, o Slashers. Uma edição limitada com 4 cards, né, Digisec com 2 DVDs. Então aqui a gente tentou reunir o melhor do slasher oitentista, né, que é a década de ouro do slasher. Começamos justamente por um dos maiores cults desse gênero, que é o Acampamento Sinistro, que depois teve várias continuações, que é um filme bastante criativo e é o slasher dos acampamentos. Tem slasher nas universidades, aqui é do acampamento, seguindo a tradição do Sexta-feira 13. Né? Então é um filme bastante criativo, com um roteiro surpreendente, com aquele final, um dos finais mais absurdos, né? Como o banho de sangue, assim, é um final totalmente louco, né? E tem um extra muito bom, um making of de quase 50 minutos, em que é analisado ponto a ponto, a gente vê todo o elenco e a importância desse filme. E aí junto com ele, nesse disco, o melhor filme da caixa, O Pássaro Sangrento, o famoso Delíria, Stage Fright ou Aquarius, de 87, do Michele Soavi, o famoso diretor do Pelo Amor e Pela Morte, diretor italiano, e aqui com o roteiro de Joe D'Amato, o famoso Joe D'Amato, que faz o roteiro. Esse filme é um filme que faz toda uma referência sobre uma peça de teatro, a montagem de uma peça de teatro, com críticas ao universo do teatro, comentário social, metalinguagem, muito bem dirigido pelo Soavi, e um grande espetáculo Grand Guignol, né, que mistura um pouco até elementos de giallo com o slasher. Né? É um filme realmente, dentro do gênero slasher, um dos filmes mais brilhantes. Aí no disco 2 nós temos o Chamas da Morte, famoso The Burning, né? Que é um filme famoso, também conhecido no Brasil como nas reprises, como A Vingança de Cropsey, que é um filme bem na esteira, bem parecido com Sexta-feira 13. Né, com efeitos do Tom Savini e o famoso Cropsey, que mata com aquela tesoura de jardineiro. Filme bastante violento e dentro da tradição também dos filmes slashers de acampamento. Tem um ótimo depoimento do Tom Savini nos extras. Fechando a caixa, o raríssimo, a pérola, Assassinatos da Fraternidade Secreta, a gente que deu o título em português, não tinha sido lançado nem em VHS, nem em cinema no Brasil, que é muito interessante, que é o subgênero do slasher, é do Mark Rosman, que é justamente os slashers de sororities, são os slashers que se passam nas fraternidades femininas, né, aqueles grupos de estudantes de faculdade. É um filme bastante criativo também, com bastante tensão e com um final surpreendente. Então a primeira vez que sai, ele foi refilmado em 2009 como Um Pacto Secreto.
Aí nós temos a volta às lojas nesse pacote de novembro de Edgar Allan Poe no cinema, edição especial, né? Com todos aqueles extras. Não traz os cards nem a Digistec, mas é com aquela luva reforçada, com excelente qualidade e é uma caixa maravilhosa, com mais de 2 horas de extras. Aí, além do Edgar Allan Poe no cinema volume 1, que é essa caixa, nós temos o Edgar Allan Poe no cinema volume 2, né? Também em luva reforçada, mais um amarei. Nós temos ainda o Lovecraft no cinema, também, para poder fechar, o Vampiros no cinema, o primeiro volume, né, para acompanhar o lançamento do volume 2. E os Vampiros de Salem, a minissérie do Tobe Hooper, né, voltando aí, agora uma homenagem a ele, né, que faleceu recentemente. E em dezembro nós vamos ter o Cinema de Ozu volume 3, que vai ser um Digistack com 6 filmes em 3 DVDs do mestre japonês. Os filmes são Bom Dia, Dias de Outono, As Irmãs Munekata, O Sabor do Charvede sobre o Arroz, Relato de um Proprietário e A Rotina Tem Seu Encanto. Temos ainda a volta da série Arte D, com a arte de Claude Chabrol, com os filmes A Cor da Mentira, Ciúme, o Inferno do Amor Possessivo, Betty, Uma Mulher Sem Passado e Ofélia. E ainda 2 curtas raros, O Homem que Vendeu a Torre Eiffel e O Avarento. Em exclusividade com a Cultura e a FINAC, Lovecraft no cinema volume 2, trazendo O Castelo Assombrado, do Roger Corman, O Filho das Trevas, do Dan O'Bannon, Necronomicon, O Livro Proibido dos Mortos, que tem o Brian Yuzna, entre outros, Christopher Gunn, entre outros na direção, e A Noiva de Reanimator, do Brian Yuzna. É uma edição limitada com 4 cards em Digistack, com muitos extras. Só do Castelo Assombrado são praticamente quase 1 hora de extras. E aí nós temos a volta do arte de Alfred Hitchcock, a arte de François Truffaut, a arte de Andrei Tarkovsky, a arte de Du Dreyer, o cinema de Hitchcock, o cinema de Kurosawa, o cinema de Ozu volume 1, o cinema de Ozu volume 2. E em janeiro, já vou adiantar, teremos 3 coleções inéditas em DVD. É isso aí, muito obrigado e até dezembro.